Tudo bem, pessoal? Faz bastante tempo que a gente não faz atividades novas por aqui, mas essa semana eu vou estar lançando a atividade número 3, número 4, número 5 e a número 6 de Excel, né, para finalizar o tópico de introdução do Excel. A atividade número 3, essa que a gente vai fazer aqui agora, vocês vão estar fazendo o seguinte, né? Antes de mais nada, vocês vão digitar essas planilhas aqui, né? Exceto esses valores aqui, ó, do campo da D3 a D6, né, e da E3 a E6, porque aqui a gente vai utilizar fórmulas para estar fazendo ela. Eu já vou até apagar, para vocês verem, né, aqui eu vou apagar, né, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, certo? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão digitar essas duas planilhas desse jeito aqui. Aqui a gente vai utilizar a fórmula soma, eu já deixei até marcado para vocês verem. Aqui a gente vai estar utilizando a primeira parte desse exercício. Esse exercício a gente vai estar aprendendo sobre a função si, a função cs e a diferença entre o si composto, né, e o cs. Primeiro de tudo, vamos entender o que é a fórmula si e a fórmula cs. As duas são fórmulas que se utiliza para estar verificando condições, ou seja, de acordo com a condição, eu vou dar uma resposta no Excel. Então, de acordo com tal valor, eu vou dar uma resposta no meu Excel. Como assim? Com base na informação de uma célula, eu vou testar essa célula. Se essa célula não estiver de acordo com o meu teste, ou seja, já não estiver passando, eu vou exibir um valor. Se ela estiver de acordo com o meu teste, eu vou exibir outro valor. Vamos fazer os exemplos aqui. Primeiro de tudo, vocês vão digitar a fórmula soma. Atenção que não é para digitar o valor aqui, né? É para vocês digitarem a fórmula soma mesmo. É exatamente isso que eu vou olhar na planilha de vocês. Então, vocês vão digitar o sinal de igual, né? Escrever a fórmula soma, abrir o parênteses, pode digitar ou selecionar a célula, né? Vocês vão selecionar aqui o valor das células C3, perdão, C3 aqui, ó, menos o valor da célula B3. Por quê? Se vocês observarem a tabela que vocês estão fazendo, ela é uma tabela de despesas, né? Onde eu digo o nome da despesa, eu digo qual foi o orçamento que eu achei e qual foi o valor final que eu paguei, né? Ou seja, de acordo com o orçamento que essa pessoa fez aqui, ela encontrou tarifas aéreas a R$ 800, mas na real ela pagou R$ 1.000 por outras questões, ou porque ela demorou, esse valor aqui é antigo, ou porque não tinha mais no horário que ela queria. Mas aqui é como se fosse assim, o valor médio e aqui o valor que você conseguiu encontrar. Várias coisas vão ter essa situação, né? Mas aqui não interessa muito o conteúdo da nossa tabela. O que interessa para a gente é saber utilizar e saber interpretar essa tabela que a gente está verificando. Então, vamos fazer aqui a subtração, né? Então, como eu falei para vocês no exercício 2, não existe uma fórmula chamada subtração. Para fazer subtração, a gente utiliza a fórmula soma mesmo. Em algumas ocasiões, dá para utilizar diretamente sem ela. Mas a gente vai utilizar com ela para vocês já terem a ciência de que ela também serve para isso, por mais que o nome seja soma. A gente vai fazer aqui o cálculo da diferença entre o valor do orçamento e o valor que a pessoa pagou, né? Para isso, vocês vão pegar o valor real e vão subtrair do valor orçado, né? Então, é isso aqui, é C3 menos B3. E vão apertar o Enter para que ele calcule. Vamos fazer isso para as demais também, né? Eu vou fazer aqui soma, né? Da célula C4 menos a célula B4 e fecha parênteses. Para adiantar um pouco, eu vou só selecionar e preencher isso daqui. Vocês não podem fazer a mesma coisa, mas o que não pode fazer é digitar o valor que aparece aqui para mim. Então, eu vou primeiramente mudar esse valor aqui. Ó. Mudar não, perdão. Agora que a gente já digitou, vocês vão reparar que está lá aqui em cima na minha caixa de fórmulas, né? Vocês vão reparar que conforme eu vou selecionando os valores, ele não me mostra os valores, ele me mostra o cálculo que tem aqui para chegar nesse valor. E a fórmula soma, a gente já sabe mexer, então ela não vai ser tão aprofundada assim. A função si, eu fiz um esqueminha bem aqui para vocês observarem. A minha função si, ela pode estar relacionada com a condição de um texto
ou ela pode exibir no final da condição dela um texto, né? Então, ou seja, de acordo com o texto escrito em uma célula, eu posso dizer que esse valor está de acordo com o meu teste ou não está de acordo com o meu teste. E aí o resultado que eu vou exibir pode ser um texto ou não, né? Ou pode ser para tirar um texto também. A minha condição também pode ser um número, ela pode estar relacionada a um valor numérico e também pode me apresentar como resposta um valor numérico. Ou ela pode ser também condicionada a uma operação, como é o caso do que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente tem números exibindo, mas na verdade a gente tem uma operação sendo feita, operação matemática. A gente pode utilizar a condicional atrelada a uma operação matemática e também a gente pode exibir uma operação matemática também. E esses três fatores aqui, eles podem estar relacionados. Eu posso ter uma função si, que ela lê um número, de acordo com o número que ela lê, ela me exibe um texto. Ou ela vê uma operação, de acordo com a operação que ela lê, se der o resultado que ela procura, ela vai me exibir um texto X, né? Então, elas podem sempre, né, estar correlacionadas. E geralmente é isso que se faz com a função si ou com a função cs, né? Além do mais, a função si ou a função cs também podem ser gatilhos para outra fórmula. Da mesma forma que eu posso utilizar uma operação matemática para ser o gatilho da função si ou da função cs, eu posso também utilizar a função cs para me trazer o gatilho para outra função si ou para uma função proc-v, depende. Então, ela pode ser o gatilho de outras fórmulas também. Isso que significa que, basicamente, a gente pode estar juntando, né, essas funções e trabalhando elas em conjunto. Quanto mais funções estiverem em conjunto, mais inteligente fica a sua planilha, né? Existe uma principal diferença entre a função cs e a função si composta. Eu vou explicar isso daqui quando a gente estiver vendo a parte da função cs. Então, vamos esquecer isso aqui por um momento, né? E vamos nos atentar aqui a umas questões, né? Como, por exemplo, referência. As referências elas podem ser absolutas ou relativas. Isso também eu vou explicar mais para frente aqui na hora que a gente estiver vendo a função cs. E sobre os atalhos no teclado para fazer referência, para dizer que tipo de referência que é. Mas vamos voltar para a função si, né? Aqui na coluna D, né, a partir da linha 3, a gente vai utilizar a função si. Então, vocês vão digitar o sinal de igual e vão escrever a função si, né? Vão abrir o parênteses como de costume. Então, sempre que for chamar uma função, é esse o padrão. Igual, o nome da função, e abre parênteses para dizer que ela está sendo iniciada. Agora, ele está me perguntando aqui qual é o teste lógico. Então, qual é o teste lógico que eu quero aqui? Basicamente, eu quero testar a minha célula E3. Né? A minha célula E3. Qual o teste que eu quero fazer com ela? Eu quero saber o seguinte, se o valor que tem nela é menor ou igual a zero. Por que eu quero saber se é menor ou igual a zero? Eu quero saber se eu paguei mais do que o valor do orçamento ou menos do que o valor do orçamento. Então, ele vai testar. E se for menor ou igual a zero, o que eu tenho que dizer para ele? Então, aqui, ó. Se for menor ou igual a zero, né? Então, se for menor ou igual a zero, eu vou exibir o seguinte texto, né? Eu vou exibir assim, ó. Dentro do orçamento, né? Caso contrário, né? Caso contrário, eu coloco outro ponto e vírgula, que é o valor se falso. Né? Então, aqui a nossa composição é o seguinte: um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Meu valor se verdadeiro, né? E o que é o verdadeiro aqui? Se o valor for menor ou igual a zero, né? Se for falso, então, quer dizer que não está dentro do orçamento. Então, vou colocar fora do orçamento, certo? O R maiúsculo aqui, eu vou só corrigir aqui, gente. Orçamento. Então, eu fecho minhas aspas, né? E fecho meu parênteses e a minha fórmula está pronta. Parece que aparentemente ela só faz isso, né? Ela só escreve para mim aqui e tudo mais. Mas não, as fórmulas elas são dinâmicas, né? Significa isso. De acordo com o valor que você alterar lá, ela também vai ser alterada. Então, por exemplo, ele está dizendo que excedeu em R$ 200 o valor, mas se, por exemplo, eu fiz um orçamento de 800, mas eu paguei 750. Então, aqui ele fica dentro do orçamento e ainda me diz que eu paguei menos R$ 50 do orçamento, ou seja, economizei R$ 50.
Mas e se for exatamente o valor? Se for exatamente o valor, eu não economizei nada, mas ficou dentro do orçamento. Esse exatamente o valor é justamente por isso que a gente não coloca somente igual a zero, a gente coloca menor ou igual. Porque se eu colocar igual a zero, ele só vai me dar o resultado se for igual a zero, né? Agora, se for menor ou igual a zero, se eu tiver pagado o valor certo ou menos, ele vai me dar o valor da condição, né? Vou estender aqui o valor, a fórmula para as demais, né? Vamos estender aqui, utilizando a cópia relativa, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é a cópia relativa, mas basicamente é isso aqui, ó. A minha fórmula que está selecionada é essa daqui da célula D3. Se vocês observarem, a célula D3 calcula o valor da célula E3, que é essa daqui. A minha célula D4, ela tem que calcular o valor da E4, né? Isso aqui é porque é uma relação entre essa e essa, tem SS, SS e SS, né? Então, basicamente, vou voltar o valor para 1000 aqui, né? Voltei o valor para 1000. E agora eu vou mostrar para vocês as formatações que eu apliquei aqui, né? Primeiro de tudo, vocês vão selecionar todo o título dessa tabelinha aqui e vão aplicar o seguinte estilo, ênfase 6, né? Aplica o estilo ênfase 6. Depois vocês vão aplicar bordas externas, só bordas externas aqui. E vão colocar a fonte no tamanho 14 e vão mudar para a fonte Arial, né? Aplica o negrito, basicamente é isso aqui a formatação que a gente colocou. Aqui, vocês vão colocar, né, só a fonte Arial 12 e pode deixar sem preenchimento mesmo. Nas de baixo, vocês vão colocar fonte Arial 12 e o preenchimento vai ser esse preenchimento aqui, ó. Vocês vão ver aqui no estilo de célula, vou colocar em 40% ênfase, né? Depois volta para a fonte Arial, volta para o tamanho 12. Então, vocês vão aplicar basicamente isso. Como eu já apliquei aqui no meu, eu só vou fazer o seguinte, eu só vou selecionar e vou copiar os meus formatos e atribuir esses aqui, para ficarem do mesmo padrão, né? Eu só vou colocar aqui um alinhamento centralizado, para ficar assim. Basicamente, a função si é isso, né? Eu vou falar sobre a si composta comparando com a cs aqui embaixo, né? Então, beleza. Vamos esquecer um pouquinho essa tabelinha aqui de cima e vamos para essa daqui. A função cs. A função cs, ela é o plural da função si, né? Mas não é a função si composta. A função cs é basicamente o seguinte, se vocês observarem, a função si, ela tem um padrão, né? O teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Já a função cs, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer vários testes lógicos com a mesma célula, né? Então, basicamente, se eu quiser fazer vários testes lógicos com a mesma célula, eu vou colocar aqui, ó, cs, vocês verem como ela funciona, e aí eu explico para vocês agora, né? Então, a gente vai testar o valor primeiro da célula B12, né? O valor da célula B12, a gente quer saber se ele é maior ou igual ao valor que está aqui na célula E12, né? Aí a gente atribui isso, né? Caso seja maior ou igual ao valor da célula E12, eu quero que ele exiba a letra que está aqui, né? E aí a gente vai fazer o restante, né? Está B12 também. Se for maior ou igual à célula de baixo aqui, né? Então, a gente exibe o valor dessa daqui. Vou fazer todos e aí a gente continua. Terminei de digitar aqui, pessoal. Aí agora é o seguinte, né? Essa função CS, ela não vai ter em qualquer Excel, né? Se você tiver o Excel 2013, ele não vai funcionar, né? Então, se você tiver o Office 365, ele funciona essa função. Tem como você baixar também pacote de funções com essa função CS. Essa é uma função nova, para vocês terem conhecimento dela. Mas agora a gente vai entender um pouco mais sobre a função si composto. Então, todo mundo vai só conhecer a função CS e o exercício vai ser feito com a função si composto. A gente fez a si normal. A si composto, a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar toda a nossa fórmula aqui, para vocês verem aqui, ó, o seguinte. Si composto, basicamente, é isso aqui, ó. Você fazer a função si, né? Vai fazer o mesmo teste lógico que a gente acabou de fazer, né? Se a minha célula é B12 for maior ou igual à minha célula E12, então
eu vou digitar, né, o valor da célula F12. Aí esse composto eu vou dizer o seguinte para ele, eu vou chamar de novo a função si dentro da função si, né? Então, função si de novo, abre parênteses. Vou testar de novo a célula B12, né? Vou falar se ela for maior ou igual, né, à célula de baixo. E assim sucessivamente. Vou fazendo isso aqui. Dessa vez eu não vou avançar para vocês repararem que eu estou fazendo a função si. Eu chamo ela várias vezes, abro vários parênteses. Vai ficar um texto bem esquisito, né? Mas isso aqui é a parte lógica do Excel. Então eu vou digitar aqui, ó. A B12 foi igual a E14, então eu vou exibir o valor da E14. Se não, se, né? Então é assim que você lê. Então, se B12 maior ou igual a E12, então F12. Se não, se, né? Tem a fórmula também, se não, se, a fórmula se, serve para basicamente isso aqui. A gente não usa elas porque a se é a menorzinha, né? E serve para a mesma coisa. Então, vamos lá. A gente está fazendo essa composição da fórmula si para testar um valor com relação a vários valores que tem em uma tabela, né? Então, aqui é o seguinte, eu fiz errado aqui, ó. Aqui é B15, é B12, né? Primeiro B12, se for igual a E15, então eu exibo F15. Se vocês repararem, tem uma coisa aqui também, ó. Se vocês repararem, eu posso dizer ao meu Excel o que é para ele escrever, ou eu posso dizer em qual célula que ele vai procurar, né? Eu posso dizer para ele que é para ele escrever a letra A. Ou eu posso também colocar uma célula em branco e aí eu só mudo o conteúdo da célula para dizer o que eu quero que apareça como mensagem. Aí aqui na última, gente, só uma peculiaridade, né? Não é o valor maior ou igual, vai ser o valor menor ou igual, né? Justamente por isso eu deixei o símbolozinho de menor aqui para vocês repararem, né, que isso aqui é menor ou igual. Se for menor ou igual à célula E16, então eu exibo o valor da F16, né, que é F. E aí, gente, aqui é o seguinte, todas as vezes que vocês fizerem função si composto, cada vez que vocês abrirem uma função si, ou seja, cada vez que abrir um parênteses, tem que fechar ele também no finalzinho lá, ó. Então, eu vou dizer só o seguinte, se não tiver nenhuma dessas condições, então eu vou colocar o valor zero, né? Ou vou colocar a mensagem escrita assim, ó, erro, né? Erro. E aí eu vou fechar a minha função se, né? Vou fechar a outra função se. Aí vocês vão reparando que ele vai aparecendo um parênteses da mesma cor da que eu estou fechando, né? Fechei, fechei, fechei. Pronto. Vou contar quantas funções se tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Cinco, que é o mesmo número de linhas que tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então tem que ter cinco fecha parênteses, né, para poder dar certo. Terminei tudo, eu aperto Enter, ele vai me dar o valor aqui, ó. Então se eu mudar esse valor aqui para 63, por exemplo, ele vai aparecer F. Se eu colocar 70, ele vai aparecer C, né? E eu vou voltar para os 92. Agora a gente vai colocar a função nas próximas células. Ao digitar toda essa função aqui nas células, a gente vai fazer o seguinte, eu falei que eu ia explicar para vocês sobre referência absoluta ou referência relativa, né? Então, a referência relativa é o que eu fiz aqui em cima, né? E conforme eu for arrastando a minha célula, ela vai se relacionar o cálculo com o cálculo aqui é feito com a célula E3. Então, é a célula E3, né? O cálculo feito na célula D3. Então, ele relaciona o seguinte, D3 com E3. Então, se eu puxar para baixo, ele vai D4 com E4. E assim sucessivamente, até se eu chegar no final do Excel. Se eu quiser puxar isso aqui sem que ele mude, né? Aí é o que eles chamam de cópia absoluta, não cópia relativa. O que é uma cópia absoluta? Ele copiar exatamente o texto que está aqui. Então, vou voltar na minha fórmula aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o sinal de S cifrão antes e depois do B. Por que antes e depois do B? Antes do B, eu estou dizendo que a minha célula B12 vai ficar travada, né? A minha B12, não, perdão, a minha E12 e a minha F12, que é o valor dessa tabela aqui. B que vai mudar, porque B é o valor da B12, da B13, B14 até a B17.
Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um sinal de S cifrão aqui antes do E e depois do E. Se eu colocar antes da letra, ele não muda a letra, que é o número da coluna, né? A E. Aí eu posso mexer à vontade de coluna que ele não vai mexer. Agora, se eu colocar antes do número, ele não vai mexer a linha 12. Então, se eu posso abaixar para a linha 13, vai continuar com a 12, né? Se eu mexer para o lado, aí já fica na coluna F, né? Por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou colocar aqui na E12 antes e depois, na F12 também antes e depois, né? Já na E13, eu vou colocar só depois da letra. Na F13 também depois da letra. E aí na E14 eu vou colocar antes da letra só. Vocês vão repararem a diferença, cara. Eu vou só copiar tudo para poder não estragar a minha fórmula, né? E aí eu vou colocar aqui embaixo, para vocês repararem. Vou colar aqui, ó. Colei, certo? Aí eu vou afastar para a coluna do lado, para a coluna D. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Tá marcando, né? B12 igual a E12, tal, tal, tal. Beleza, vamos lá na outra. Na outra, aqui continua B12, mas se vocês repararem, né? Aqui, ó, é o seguinte. Aqui, nas que eu marquei a coluna, né? Vamos lá nas que eu marquei a coluna, nas que eu marquei a linha. Então, aqui, ó, nessa daqui, se vocês repararem, as cores aqui mexeram, né? As que não estavam marcadas para não mexer. Por exemplo, essa daqui da segunda linha, ele mexeu para o lado. Então, se eu vou clicar para vocês reparem nas cores aqui da tabela, ó. Eu vou clicar na do lado aqui, ó. Se vocês reparem na do lado, tá todo mundo dentro da tabela. Nessa daqui já não tá todo mundo dentro da tabela. Tem uns aqui que estão fora. Esses aqui são justamente o movimento da minha fórmula, né? Foi uma cópia relativa, não foi uma cópia absoluta. E eu também fiz a mesma coisa, né? Aqui, ó, se vocês repararem aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Algumas mexeram para baixo também, conforme eu mexi. Né? Então, vou colocar aqui para vocês olharem. Tá tudo dentro. Aqui já não tá tudo dentro. Ó. Funciona isso, pessoal, para todo lado. Se for para cima, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se for para cima aqui, ó, Ctrl Z, né? Vou copiar para o lado. Então sempre vai mudar conforme vocês mexerem. Para que não mude, vou apagar isso daqui para vocês verem. Né? Para que não mude, vamos voltar lá na nossa tabelinha. Para que não mude, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a colocação dos símbolos para não mudar, né? Que é o símbolo de fixar a minha célula referencial. Que é o que? A minha célula referencial são essas células da tabelinha aqui. Para fixar, a gente pode digitar manualmente o sinal de S cifrão ou apertar o F4 também funciona. F4, 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 F4 de novo, de novo, de novo e de novo. E aí, beleza. Vou apertar o Enter para salvar. E aí é só eu puxar aqui, ó, que não vai estragar a minha fórmula. Só vai estragar a minha formatação, mas isso aqui não tem problema. Eu vou copiar essa formatação aqui, ó, e vou colocar de novo, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, se mudar alguma nota aqui, por exemplo, se o cara, sei lá, o cara fez uma recuperação, tirou 80, a nota dele aumenta. Ou não, ele tirou menos ainda, ficou por 25. Aumenta também. Então, vou só dar um Ctrl Z para voltar, né? Basicamente, vocês vão fazer isso, né? Vão utilizar essas fórmulas aqui que tem, né? Se vocês tiverem ficado com dúvida nessa questão da função CS, é só para vocês conhecerem. Não precisa tentar fazer a função CS no Excel de vocês, porque se não for a versão 365 e nem a 2019, não vai funcionar a função CS, né? Diz aqui no site da Microsoft que funciona, né, na versão 2016, mas eu testei aqui, não funciona. Aí, gente, vocês vão fazer o seguinte, vão criar essa tabelinha com os nomes que estão em cima aqui de preto, né? E vão me enviar. Mas não é para me enviar digitando aqui os valores, é para vocês utilizarem as funções. A si composto aqui, a função soma aqui e a função si normal aqui. Vai ficar desse jeito, vou deixar na apostila para vocês verem. E eu vou deixar também a fórmula para vocês verem lá também. No mais, é só isso, gente. Um abraço a todos e fica de olho nas atividades aí que vai ter bastante, né, essa semana.